Bom dia, Uruguaiana! Bom dia a todos os nossos amigos ouvintes do seu programa Bom Dia, Uruguaiana! Estão me chegando com alegria, com tranquilidade, nesta agradabilíssima manhã de segunda-feira, dia 11 de agosto do ano de 2025. Vamos juntos com você, com a sua alegria, com a sua boa companhia, até às 7 horas e 30 minutinhos da manhã, neste programa, claro, onde as catorritas cantam, os gatinhos miam, os cachorrinhos latem, e a graça de Deus recai sobre nós, enquanto os passarinhos revoam nesta manhã. Você vai se achegando de todos os cantos do Brasilzão, porque o Brasil é grande, grande é o Brasil. E temos aqui a palavra do Senhor Jesus Cristo, o nosso mate, a nossa roda do mate, ou roda do chimarrão, como você preferir. Este mate que você já sabe, que este mate vai pelo Brasilzão, se espalhando aí por todos os cantos do Brasil, através dos nossos ouvintes, que estão espalhados pelo Brasil. Então, vamos começando a nossa roda do mate nesta manhã, ao qual o telefone está marcando pontualmente 7 horas da manhã. Bom dia, bom dia, bom dia para você que está chegando do trabalho, está se preparando para um descanso, mas antes do descanso, claro, aquela paradinha na programação. IMPE, uma igreja em marcha, igreja missionária, a palavra do Evangelho, está localizada no bairro Ipiranga, na rua João de Lima Silva, número 822, com os cultos de louvor, de graça, de engrandecimento ao Senhor Jesus Cristo, às terças, quintas e domingos, às 19 horas da noite. Vamos juntinhos com você, já tem gente se ligando conosco, já tem gente ligadinha na programação, manda um olá. Daí que eu mando já para você um olá daqui de Uruguaiana para o Brasil através do Facebook, e também você tem a possibilidade de se inscrever no YouTube, que é Pastor Leandro Sanches. Vai lá no YouTube, te inscreva lá no YouTube e participa conosco e ajuda muita e muita gente a ouvir o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Vamos começando então nossa roda do mate, já tem gente já ligadinha conosco, manda um olá, daí eu mando um olá daqui. Tia Vera Abade, alô, bom dia, Tia Vera Abade. Claro, tem gente que já está no serviço, né? Tem gente que já está até no carro, já está esperando a hora de chegar, de entrar no trabalho, mas enfim, manda aí um abraço, um alô, desejo a você um ótimo programa. Vamos juntos? Bah, mas que mate, claro que este mate aqui com aquela erva, hein? Vamos lá, Marquito Pofal, vamos para a hora certa, são 7 horas e 3 minutinhos da manhã. Marquito Pofal já está ligadinho conosco, um abraço, meu amigo Marquito Pofal, um abraço para ti e para toda a família. Valdir Cardoso, alô, Valdir Cardoso, bom dia para ti, para tua esposa, a irmã Iraci Cardoso, o filho Nicolas e a filha Jennifer, a família Cardoso, que nos acompanha na programação aqui direto do bairro Cidade Nova, para o Brasil. Vamos lá, Valdir Cardoso e família. E vamos tomando mate. Provavelmente vai fazer um dia agradabilíssimo, porque os passarinhos já estão revoando, estão cantando já os passarinhos lá fora, e nós aqui levando a você meia hora de alegria, meia hora de paz, a paz que só o Senhor Jesus Cristo nos dá. A paz que o mundo não tem, nós temos em Cristo Jesus. Vamos lá então, Valdir Cardoso, Tia Vera Abate, Luiz Cândia, sua esposa Ângela, lá no bairro Salvador Faraco. Alô, bom dia, bairro Salvador Faraco, se liga conosco, Luiz Cândia e a sua esposa Ângela. E vamos juntos, claro. Já tem bastante gente se ligando conosco. A minha irmã, a pastora Cláudia Vanessa Sanches Naziazeno, meu cunhado, pastor Jesus Antônio Naziazeno, meu sobrinho João Lucas e o Samuel Elias, também no bairro Salvador Faraco. A irmã Gisele Gonçalves, bairro João Paulo II, abraço para o seu pai Henrique Cardoso, aí no bairro João Paulo II. No bairro João Paulo II também o pastor Fernando, né? Claro, pastor Fernando no Ministério Tempo de Semear Pedra Edificada, aí no bairro João Paulo II. E o povo vai se ligando conosco, e nós nos ligamos com você, direto então para Porto Alegre, minha prima Marlene Vargas. Alô, minha prima Marlene Vargas, aí nas áreas da grande Porto Alegre. Vamos juntos com você então, em Montenegro, o André Miller, a sua esposa Dayana e os seus
filhos, seus familiares. Um abraço! André Miller, aí em Montenegro, para ti e para toda a tua família. Em Farroupilha, pastor Pedro e família. O Paulo César Dutra, Fátima Soares em Farroupilha. Vamos tomar mais um mate? Claro, o mate recém está começando, né? Porque agora são exatamente, pontualmente, direto do telefone, a hora certa para você. 7h05 da manhã, os galos já cantaram, os passarinhos estão cantando, revoando e nós aqui trazendo a você meia hora de alegria. Vamos lá com você, IMPU, uma igreja em marcha, levando a você o evangelho salvador, libertador, transformador, o evangelho que nos levará à salvação, o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Vamos juntos com você, se ligando conosco na programação. O Éder Vieira, sua esposa Fátima Munhoz e toda a sua família. Um abraço, Éder Vieira e família. E vamos juntinhos com você, não te esqueça que hoje já é segunda-feira, já está se indo com tranquilidade o mês de agosto, né? Já é 11 de agosto, segunda-feira, e nós aqui ligadinhos com você. Manda um olá daí, eu mando um olá aqui pra você. Vamos lá então, vamos lá pra Pomerode, tá na hora de Pomerode. Meu cunhado Antônio Alcides Schonevaldi, aí em Pomerode, Santa Catarina. A sua esposa Janete Schonevaldi, filho Kevin, Israel e a Gabriele, aí em Pomerode, na grande Santa Catarina. E de lá vamos voltar para o Uruguaiana rapidinho, porque já está ele conosco, já está ele ligadinho conosco. O Vitor Bartolo, bom dia, Bispo Leandro, Deus abençoe, obrigado, irmão Vitor Bartolo, toda a tua família, um abraço, e ao ministério ao qual tu estás congregando aí com o pastor Luciano, né? Um abraço. Então, Vitor Bartolo e família, um abraço, obrigadíssimo aí pela participação. De Uruguaiana para o Brasil, para o mundo, porque você pode compartilhar e muitas pessoas ouvirem o programa também, claro, através do YouTube. Vamos tomar este mate, porque a hora ela não para, ela vai indo com tranquilidade, mas ela vai passando. Olha a hora certa, tá na hora. 7h07 da manhã, vamos junto com você, vamos tomar este mate. E vamos mandar mais alguns alô, porque tem muita gente se ligando conosco na programação. Lá em Blumenau está o Marinho Ferreira. Alô, Marinho Ferreira. A sua esposa Karina Ferreira e toda a família Ferreira aí em Blumenau. Um abraço, Marinho, bom dia para ti, um abraço e um bom semana, um bom início de semana, porque hoje é segunda-feira, então estamos começando a semana já na bênção e na graça e na misericórdia do Senhor Jesus Cristo, né? A misericórdia dele é o que mais importa para nós. Vamos junto com você, tem mais gente se ligando conosco em Balneário Camboriú, o Luiz Vieira. Alô, Luiz Vieira em Balneário Camboriú, um abraço para ti e para toda a tua família. E também lá no Rio dos Cedros, pastor Anderson Brum, a minha cunhada, a pastora Tânia Schonevaldi Brum, na Igreja do Evangelho Quadrangular, aí na cidade do Rio dos Cedros, no estado de Santa Catarina. Alô, bom dia, povo catarinense, vão se ligando conosco. Não podemos perder a hora, vamos fazer o seguinte, vamos tomar este mate, vamos encher a cuia, porque já está quase na hora da palavra de Deus, porque eu tenho aqui pontualmente no telefone 7h08, virando o ponteiro para 7h09, então nós vamos recuar a nossa super chaleira para cá, e já vamos estar nos preparando para a palavra de Deus, que eu já vou indicar para você já de repente, se você puder abrir a Bíblia, ok, senão não tem problema nenhum. Que está no livro de Marcos, no capítulo 8, no versículo 34, né? Vamos lá então, vamos tomar este mate e depois vamos para a palavra. Vamos lá, Vitor Bartolo, bom dia, Valdir, bom dia, Luiz Carlos Valau, Rita Rios Valau, aqui no bairro Cidade Nova, alô, bom dia. A Suzy Cauê, lá no bairro Nova Esperança 2, e o Thiago Renan Flores, um abraço a vocês aí no bairro Nova Esperança 2, ou você ligando conosco, com aquela tranquilidade de sempre, tomando aquele mate ou aquele chimarrão, né? Eu, especialmente, eu gosto de falar o mate, mas eu creio que a maioria das pessoas fala o chimarrão. Ah, mas que chimarrão, hein? E eu falo, mas que mate, claro, com aquela erva. Vamos lá, Marquito Paul, fala, bom dia.
Loreci Borges e a Maria Borges e a filha Larissa, no bairro Cabo Luiz Quevedo. Vamos tomar esse mate. E já vamos conferir a hora, para que não haja atraso. 7 horas e 10 minutinhos da manhã. Nós estamos aqui no livro de Marcos, no capítulo 8, no versículo 34. Vamos recostar a cuia com aquela tranquilidade. E aí nós vamos então ver aqui no livro de Marcos, no capítulo 8, no versículo 34, que diz assim, ó, olha, presta bem atenção. Então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, disse-lhes, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Tome a sua cruz e siga-me. Adentramos nesta palavra dizendo que primeiro, esta palavra não era especialmente para os seus discípulos. Que veja que primeiro Jesus convoca a multidão. Quem era a multidão? E quem eram os discípulos? Vamos por etapa. A multidão ali era gente de tudo que é classe, porque você sabe que numa multidão há pessoas de tudo que é jeito, de tudo que é pensamento, de tudo que é idade, e de tudo podemos dizer também de tudo que é religião. Multidão, muita gente, muita, mais de 1000. Ali você vê todo tipo de gente. E os 12 discípulos que eram já espirituais, que já conheciam a Jesus. Então, havia ali perto de Jesus 2 tipos de gente. Jesus reúne todos. A multidão diz, ó, venham todos. Vamos supor assim, numa grande multidão, vamos supor 2.000 pessoas. Aí Jesus olha aquela multidão e diz, venham aqui, se ajuntem comigo. E ali foi gente de tudo que é pensamento, de tudo que é classe, de tudo que é religião. E foram então toda esta multidão até Jesus. E Jesus então, quando a multidão se chegou a ele, ele chama então os discípulos. Agora vocês se misturem com a multidão. Eu creio que Jesus mandou os seus discípulos ficarem junto com a multidão. Então estava ali então todo tipo de gente, agora completo. Os discípulos e aqueles que não conheciam ainda, mas queriam aprender de Jesus, estavam reunidos. Então estava ali pronto. Pronto o cenário para que Jesus começasse a dar o ensino. Pronto um cenário com ouvintes assíduos, com ouvintes atônitos, afônitos para ouvir o que sairia da boca de Jesus. Então eles se reuniram, primeiro a multidão, e juntamente Jesus dá ordem aos seus discípulos, olha, vocês também se ajuntem com eles, porque isto que eu vou falar requer também a atenção de vocês. Ou seja, quando nós vamos à igreja, quando nós falamos da palavra, muita gente precisa ouvir, e a palavra é para todos. Não é só para os crentes da igreja, não é só para a multidão da igreja, mas é para a multidão que está em volta. E olha, se você prestar bem atenção, tem uma multidão em tua volta. Tem muitas e muitas pessoas ao teu redor que precisam ouvir de você algo contagiante. Podemos dizer assim que Jesus estava ali, montou o cenário, colocou as pessoas no lugar, preparou elas para trazer uma palavra que impressionaria, que mudaria a vida e o pensamento delas, que é esta palavra. Então, todos ali reunidos, não faltou ninguém, os discípulos, a multidão. Jesus olhou, tem mais alguém que quer vir? Não, já está todo mundo aqui. Então Jesus olha e diz assim para eles, se alguém, este alguém quer dizer assim, ó, vamos supor, tem 1000 pessoas, e destas 1000 pessoas, se 100 pessoas quiserem seguir a Jesus, já é uma bênção. Não é verdade? Então Jesus, ó, se há alguém no meio de vocês que quer vir após mim, aí eu creio que neste momento, que Jesus exclama, se há alguém. Só que aqui, claro, talvez você esteja como esse pastor, mas não há palavra H. Mas eu posso entender que Jesus falou assim, se há alguém entre vocês que quiserem vir após mim. Então Jesus, junto, também estavam os discípulos ali. Então Jesus lança este convite à multidão,
E também aos discípulos. Mas por que também aos discípulos? Mas pastor Jesus, os discípulos já andavam com Jesus. Mas o que Jesus ia dizer era muito importante. Então os discípulos precisavam também tomar uma posição. A partir daquele momento, eles mudariam a sua história e mudariam a sua vida. Olha o que Jesus diz, ó. Então quantos tem aí? 2.000. Mas os discípulos, 2.012 pessoas. Então, se alguém entre vocês quiser vir após mim, e aí eu creio que muitas pessoas levantaram a mão dizendo, eu quero, eu também quero. Os discípulos também diziam, eu quero, eu já estou contigo, eu quero te seguir aonde tu vá. Aí Jesus então, conhecendo claramente o coração de cada um daqueles que está lá, ele exclama esta palavra. Olha, primeiro ele chama, olha aí. Se alguém quer vir após mim, todo mundo diz, ei, eu vou te seguir, eu vou me batizar, eu vou me converter, eu vou para a igreja, ei, Jesus, estou contigo. Todo mundo, eu acho que gritou assim. Aí Jesus exclama então, que havia uma interrogativa nesta pergunta, que é esta aqui, ó. Então todo mundo lá, se alguém quer vir após mim, todo mundo dizendo sim, os discípulos também, mestre, estamos contigo. Aí Jesus dá uma pausa, e olha para eles assim, é preciso fazer alguma coisa. Não é de qualquer jeito. Aí todo mundo, não, vou te seguir, mesmo que seja até a morte. Aí Jesus diz, mas vão ter dificuldade. Todo mundo fala, mas nós vamos juntos. Aí Jesus então coloca esta proposta para eles. Podemos dizer assim, Jesus coloca esta proposta, se alguém quer vir após mim, todo mundo queria. Aí Jesus coloca assim, a si mesmo se negue. Aí eu creio que neste momento começou Jesus a tratar o pensamento daquelas pessoas. E eles começaram a pensar, opa, como assim? Seguir, negar-se a nós mesmos. Então Jesus fala esta prerrogativa a eles. Quem quiser vir após mim, a si mesmo se negue. Então Jesus está dizendo aquela grande multidão que eles, para seguir a Jesus, não seria fácil. Precisava primeiro negar-se o seu próprio eu. Negar sua própria vida, entregar a sua vida dizendo, não vivo mais eu, mas eu quero que Cristo viva em mim. Era isso que Jesus estava dizendo, querem vir, ok, só que eu tenho muita caminhada pela frente, não vai ser fácil. Então, quem tiver casa, família, riquezas e não largar, não faz parte de mim. Mas todos que largarem casa, mãe, pai, família, riqueza, todos ganharão em dobro e ainda mais o reino dos céus. Então, por isso muitas pessoas não querem se negar a si mesmo, por causa das riquezas, por causa das bonanças, mas Deus vai dar aquilo que você precisa. Então Jesus esclarece, neguem-se a si mesmo. Se vocês não se negarem a mim, vocês não vão aguentar nenhum dia. E assim é. Muitas pessoas vêm a Cristo, se convertem, se batizam, viram uma tocha, uma labareda de fogo e de repente a chama vai apagando, apagando, apagando. Por quê? Porque eles não conseguem conviver longe do erro, do pecado, da maledicência. Por quê? Porque ainda há uma autonegação sobre eles, que eles não querem se negar. Eles não querem largar a velha vida, eles não querem largar o velho passado, eles não querem largar a vida secundária. Por quê? Porque parece bom. Então, se a pessoa não se negar lá adiante, ela vai acabar caindo na jornada, na caminhada em Cristo, porque Jesus foi bem claro, para me seguirem, vocês precisam se negar, precisam rasgar as suas vestes e colocar uma veste nova. Precisam dizer, eu fazia, não vou fazer mais. Precisa dizer, eu roubava, não vou roubar mais. Agora aquele eu morreu. Então Jesus exclama isso para a multidão e diz, olha, venham, podem vir a hora que quiserem estarem comigo, só que tem que se negar. Tem que deixar as velhas vestes e vestir-se de uma veste branca, resplandecente, e tem que ser lavados pelo sangue de Jesus. Então, esta era a proposta. Todo mundo pode ir a Jesus, mas precisa o quê? Se negar a si mesmo. E isto, eu creio, eu entendo que não é fácil, porque muitas vezes as pessoas nascem numa família pecadora, numa família totalmente idólatra, numa família totalmente que nega a Deus. Como viver numa família assim
e introduzir o evangelho de Jesus Cristo na vida desta pessoa? É difícil, a não ser que ela diga, eu não aguento mais, eu vou me negar, eu vou largar tudo isso, mesmo que custe muito caro, mas eu vou me negar a mim mesmo para que Cristo viva em mim, me dê uma oportunidade. Então Jesus diz, negue-se a si mesmo. Agora, veja que ainda havia mais uma proposta. Tome a sua cruz e siga-me. Então, para que nós possamos estar firmes com Cristo, para que nós possamos estar firmados na rocha, nós precisamos destas duas coisas, negar a nós mesmos e pegar aquilo que é nosso e seguir a Jesus, a cruz. Talvez diga, pastor, mas está difícil. Também lá no mundo era difícil. Aí você vem para Cristo e ainda se torna mais difícil? Claro, porque para seguir o reino de Deus não é para fraco. Para seguir Jesus Cristo não é para qualquer pessoa. Para seguir a Jesus Cristo é para pessoas que querem mudança. Para seguir a Jesus Cristo é para pessoas que querem ser vitoriosas. Para seguir a Jesus Cristo é para pessoas que têm a coragem de mudar a sua história e começar a reescrever um novo tempo em sua vida. Por isso que o evangelho é difícil. Por isso que Jesus então reúne a multidão e os discípulos e coloca a eles esta proposta de mudança. Querem vir após mim? Ok, eu tenho tudo que vocês querem. Mas primeiro tem que morrer o velho homem e nascer um novo homem. E primeiro tem que se preparar, porque a cruz ela se tornará pesada no meio do caminho. Então não é uma cruz leve. Se fosse leve, Jesus não precisava dizer, quem tem sede, vem a mim. Quem está cansado, vem a mim. Quem está com fardo pesado, vem a mim. Então, a cruz de Cristo muitas vezes se torna pesada, mas lá no final é este peso da cruz de Cristo que vai levar você a chegar ao ponto que você quer, que é a salvação, que vai levar você a herdar a promessa. Mas se você tomar posse, negar a si mesmo e colocar no teu coração o propósito de carregar aquilo que é seu, não aquilo que é dos outros. Talvez você diga, pastor, mas fulano não sofre dificuldade, fulano não tem luta, só eu tenho. Mas aquela luta que você tem, talvez a outra pessoa que você acha que tem luta maior que você, não vai conseguir suportar, porque Deus não dá um peso que você não possa carregar. Porém, a cruz muitas vezes na tua jornada se tornará pesada. E se você não conseguir carregar, você não vai conseguir acompanhar o Evangelho Salvador. E lá no meio do caminho vai ter que arcar com as consequências de ter largado ou cortado a cruz, ou dito, Jesus, não aguento mais, essa cruz está pesada, não vou te seguir mais. Então por isso que Jesus reúne a multidão e fala com autoridade, olha, todo mundo está aí, todo mundo quer me seguir, todo mundo acha que é fácil. Então, se vocês acham que é fácil, querem me seguir, querem um milagre, negue-se a si mesmo, tomem a sua cruz e vão até onde eu for, me sigam, mas sigam a cada dia. Não é seguir por um tempo, é seguir constantemente durante toda a nossa vida, durante todos os dias que nós respirarmos, nós temos que estar nos negando e temos que estar carregando a nossa cruz. Jesus disse, cada um tome a sua cruz. Como eu falei para você, havia uma grande multidão, havia os discípulos também. Então Jesus disse, se você não quer carregar o peso da responsabilidade da cruz, se você não quer carregar o peso da responsabilidade do evangelho, não adianta querer me seguir, porque o evangelho de Cristo muitas vezes se torna pesado. E aí o que nós fazemos? Vamos até Jesus e ele alivia a nossa cruz, nos dá aquela tranquilidade e nos dá aquela certeza que lá no final, se nós tivermos com a nossa cruz, não tivermos largado, nem cortado ela, nem entregado ela, nós vamos conseguir herdar aquilo que é de promessa, a salvação da nossa alma eterna. E que você seja grandemente abençoado nesta agradável manhã de segunda-feira. Compartilhe esta palavra para que alguém possa escutar. E vamos para a hora, né? 7h24 minutinhos da manhã. O Vitor Bartolo, alô, Vitor Bartolo, está conosco ligadinho na programação. E a missionária Jurema Fernandes, um abraço, missionária Jurema Fernandes, um abraço para o pastor Luiz Benedito, um abraço para a família, para o ministério ao qual vocês estão congregando, um abração e obrigadíssimo aí pela audiência. Vamos tomar mais um mato?
Pastor Jefferson Maciel, bairro Nova Esperança 2, Cláudio Miro dos Santos, Rosa Aparecida dos Santos, Miriam dos Santos e o Douglas estão aí no bairro Nova Esperança 2, ligadinhos conosco na programação. Luciano Brandão, Franciele Guimarães, alô, bom dia, também no bairro Nova Esperança 2, é bastante gente se ligando conosco na programação. Vamos juntos com você, povo, se ligando conosco, meu irmão Marcelo Sanches em Chapecó, meu irmão Alexandre Sanches em Caxias do Sul. E tem bastante gente se ligando conosco. Missionário Jurema Macedo, amém. Deus abençoe a todos. Um abraço, missionária Jurema Macedo. Vamos juntos com você tomando este mate, porque já estamos aí chegando no momento da oração, né? Hoje é segunda-feira, dia 11 de agosto do ano de 2025. 7 horas e 25 minutos, né? Já vamos estar orando, tomar este mate. Você sabe que a Igreja Missionária Palavra do Evangelho está localizada no bairro Ipiranga, na rua Joaldo Leme Silva, número 822, com os cultos terça, quinta e domingo, sempre às 19 horas da noite. Vamos lá então com você? Vamos estar orando por você. Senhor Jesus Cristo, grande e eterno e poderoso Pai, através da Tua palavra, para nós negar a nós mesmos, carregarmos a nossa cruz, nós pedimos a Tua graça misericordiosa, nos fortaleça, desde a planta dos pés ao alto da cabeça, o corpo físico, para que possamos seguir em diante com a nossa cruz que foi proposta a cada amanhecer. Abençoa o trabalhador da granja, da chácara, da fazenda, da estância. Derrama o Teu Espírito Santo sobre aqueles que estão enfermos, talvez no quarto escuro da sua casa. Talvez, Pai, os familiares já não entrem mais no quarto por conta da enfermidade desta pessoa. Mas leva o Teu Espírito Santo, fala aos ouvidos desta pessoa e dê uma ordem para que ela se levante agora e seja uma testemunha do Teu Evangelho. Todo câncer, toda AIDS, toda tuberculose, laringite, meningite, em nome do Senhor sai. Demônio que oprime estas pessoas, oprime os nervos dos pés para não caminhar. Tu vais saltar agora dos nervos ciáticos desta pessoa. Tu vais saltar do joelho. Esses pés vão se fortalecer porque o sangue de Cristo vai correr sobre estas veias agora. E a palavra de Deus vai fortalecer o espírito desta pessoa agora. E toda amarração, toda magia negra, macumbaria, feitiçaria, obra de voodoo, em nome do Senhor, pelo sangue de Cristo que cobre o meu lar e minha família, eu repreendo desta mãe, deste pai, deste filho agora. Todo demônio de morte que o rondou toda a madrugada e não conseguiu, foi porque Deus colocou a mão nesta vida e Ele tem poder e autoridade sobre a vida e sobre a morte. Senhor, obrigado por libertar a minha família. Obrigado por salvar a minha família, a minha casa. E obrigado, Espírito Santo, pela vida de cada ouvinte, pela vida de cada familiar desses ouvintes agora, em nome do Senhor Jesus, que estão passando por sérias dificuldades. Dê a solução nesta semana. E que eles possam resplandecer a paz, a alegria e contarem, pastor, a vitória na minha vida aconteceu, porque Cristo agiu com a sua graça sobre mim. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e amém. Passe este vídeo para alguém. Nunca deixe que nada tire a sua tranquilidade. Nunca deixe que nada arranque a sua bênção e a sua paz. Seja firme, seja constante. Não importa quanto está pesada a tua cruz. Para que nós sigamos Jesus, Ele nos disse duas coisas: nega-se a si mesmo e carregue a sua cruz e siga-o. Vamos lá então com tranquilidade, são 7 horas e 29 minutinhos da manhã. E nós vamos indo, claro, com aquela tranquilidade. E se for da vontade de Deus, se for da vontade do Senhor Jesus Cristo, quero estar com você amanhã às 7 horas da manhã com o seu programa Bom Dia Uruguaiana. Fique com Jesus Cristo, uma ótima semana e receba o abraço do Bispo Leandro Sanches, o pregador de Uruguaiana. Até amanhã!